Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sempre, né? Bom, hoje nós vamos trabalhar uma outra técnica de pintura, que vai ser com lápis de cor. Nós vamos trabalhar os elementos como recurso que você pode escolher depois na hora de pintar o seu desenho. Então vamos lá. Quais elementos são esses? Nós vamos trabalhar a policromia das cores, nós vamos trabalhar a monocromia das cores, nós vamos trabalhar o contraste da cor e a mistura delas, tá certo? Então, o que seria, professor, essa policromia das cores, essa monocromia, o contraste e a junção delas, tá? Eu tenho uma atividade aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu já havia realizado, para que vocês consigam compreender como ela vai ficar, tá? E ao longo do vídeo eu vou explicando. Legal? Então, o que seria uma policromia? De poli, várias. Cromia é a cor. Várias cores, você tem vários tons. Então, aqui ó, nessa atividade, perceba que eu tenho as cores primárias, as cores secundárias, tenho cor terciária, tenho o contraste da cor, né? E tenho a mistura delas. Vermelho, azul, amarelo, primárias. Roxo, verde, laranja, são secundárias. Eu tenho uma terciária aqui. Por quê, professor? Se eu misturar o verde com o vermelho e usar a tonalidade delas na mesma medida, eu vou obter um marrom. Você só tem que ter o cuidado. Se você adicionar mais verde, você vai ter uma cor mais... um marrom mais esverdeado, eu diria, né? Uma cor mais militar. Se você adicionar muito vermelho, você já vai cair para um marrom mais para um tom de vinho. Então você tem que ter aquela medida correta. Mas nós não vamos trabalhar a tinta aqui, tá? É mais para o conhecimento, para vocês entenderem porque o marrom aqui ele entra na classificação das cores terciárias. Eu vou ter aqui, ó, uma tonalidade de mistura de cor. Por que eu tenho rosa aqui? Porque se eu juntar o vermelho com o branco, eu vou obter um rosa. Quanto mais branco, mais claro vai ficar esse rosa. E eu vou ter o contraste da cor. O que é esse contraste? Eu vou ter o branco e o preto. São cores contrárias, que a gente vai trabalhar aqui embaixo. Então, eu vou ter a policromia. Várias cores, vários tons. Depois eu vou ter a monocromia das cores. Mono, única cor, vários tons. Então, eu usei o tom verde aqui, ó. E eu consegui desenvolver vários tons da cor verde, tá certo? Você pode começar, e aí eu vou explicar no decorrer do vídeo, pressionando ele de uma forma mais forte, tá? Você pode dar uma sombreada até com um lápis de escrever depois, para ele ficar mais escuro e depois você vai clareando. Então você vai ter aqui uma intensidade de cor do escuro ao claro, do claro ao escuro. Depois eu vou ter aqui, ó, o contraste dessa cor. Você tá vendo? Ó, começou bem escuro, preto, né? Ele vai ficando mais cinza e ele vai chegando a um tom branco. Então eu tenho o contraste dessa cor, né? E eu vou ter aqui também, ó, a mistura das cores. Você tá vendo aqui, ó? Porque se eu misturar, né, primárias, o amarelo com o vermelho, eu vou obter um laranja. Então a gente vai trabalhar essa atividade aqui. Para essa atividade, você vai precisar do quê? Uma folha sulfite, uma régua, tá? Essa régua é de 30 centímetros, você pode fazer de 20 centímetros também. A medida você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Mas o mínimo 20 centímetros eu acho que fica bacana, mas se você tiver de 30 não tem problema, tá certo? E vou usar as cores que eu já apresentei aqui, o lápis de cor. As primárias, que vocês já conhecem, né? Espero que vocês digam aí comigo, né? Isso mesmo, azul, amarelo e o vermelho. As cores secundárias, porque nós vamos trabalhar o lápis de cor, então não vai ser preciso fazer mistura aqui. Roxo, o laranja e o verde. Vou precisar também de um lápis de escrever, porque eu vou fazer o desenho, né? Dessa forma retangular aqui, né? Vou fazer esse desenho da régua. E, se for o caso, é bom que eu tenha também uma borracha, tá certo?
O primeiro passo vai ser você colocar a régua na folha. Tá vendo? Você vai colocar a régua na folha. Então, a espessura vai ser a mesma da régua. Então, é como se você estivesse desenhando a sua régua. Tá certo? Eu estou usando a régua de 30 centímetros, mas eu vou fazer de 24 centímetros. Vai, no máximo. Tá certo? Para eu conseguir ter um espaçamento maior para que vocês consigam ver no vídeo. Mas vocês podem fazer de 20 centímetros, porque você vai dividir em 6 partes. Porque entre cores primárias e secundárias você tem 6 tons de cores, tá certo? Então você pode fazer essa divisão, ok? Você quem vai organizar a divisão. Tudo bem? Então você vai precisar colocar a régua na folha e você vai fazer o desenho da régua, tá? Eu vou iniciar e vocês vão entender. Preste bastante atenção, como eu venho orientando sempre. Caso você tenha dúvidas e não entenda, assista primeiro o vídeo, observe, veja novamente se for o caso, tá certo? E depois tente fazer. Vamos lá? Então, como eu havia falado, você vai fazer o desenho da régua, então você não vai se preocupar tanto com a medida. Eu vou usar o lápis de cor preto para que fique mais forte e você consiga ver pelo vídeo, mas você pode usar o lápis, tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó, vou começar da ponta aqui da régua, do zero, e vou marcar. Aqui, ó, vou até 24 centímetros, pronto, essa vai ser a minha medida. Eu vou permanecer com a régua parada, né? E eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Ó. Você tá vendo? Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho duas linhas paralelas. São linhas paralelas aqui, ó. Em cima e embaixo. Então eu fiz o desenho da régua. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou fechar. Ó, você consegue ver daí? Eu desenhei a régua. Agora eu vou dividi-la em 6 partes aqui, ó. Não necessariamente precisa ser 6 partes iguais, tá certo? Então, é só pra gente fazer a experiência aqui, ó, de trabalhar as cores. O que é legal dessa atividade também é que você vai ter uma espécie de mostruário também, né? Na hora que você for pintar alguma coisa, você já tem a amostra, a demonstração de como vai ficar essa cor, a tonalidade dela. Deu para perceber aqui, ó? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos estão exatamente da mesma medida? Não, tá? Pode ser que um fique um pouco maior, um pouco menor, você vai equilibrar aqui, mas é importante que você tenha 6 partes aqui, ó, dessa régua. Tá vendo? Depois eu vou repetir a mesma coisa nos de baixo. A parte boa dessa história é que a parte de baixo você não vai precisar separar esses quadrantes. Então simplesmente você vai fazer o quê? Você vai desenhar a régua, tá bom? Dá uma segurada na régua, até para ela não dar uma escorregada na folha, tá certo? Por isso eu falei do uso da borracha, né? Na hora que você for fazer esse desenho, pode ser que a régua dê uma escorregadinha, então você vai apagar, tá certo? Não se preocupe, como eu disse, né? Tanto com as medidas aqui, tá certo? E demais você vai terminar. Então você vai desenhar 4 vezes a sua régua, tá? É como fazer um contorno, gente. Você vai contornar a sua régua. Como se você fosse copiar a sua régua, mas usando ela mesma, contornando, tá? Aqui também, ó, inclusive esses de baixo aqui, ó, de baixo, tá? Vou inverter para vocês verem, que tá ao contrário, para vocês entenderem melhor. Mas esses de baixo aqui, eu pego a mesma medida da régua. Observe que depois que eu fiz ele, ó, eu venho traçando, tá certo? Então tá aqui, ó, 1, 2, 3,
4. 4 desenhos da sua régua, somente o primeiro você vai dividir em 6 partes. Deu para entender? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Para cada parte eu vou pintar uma cor, tá certo? Vermelho, azul, amarelo, roxo, laranja e verde, tá certo? Vermelho, amarelo, azul, roxo, laranja e verde, tá bom? Se você inverter a ordem, se você colocar azul, amarelo, vermelho, não tem problema, contanto que você coloque primeiro aqui, ó, as 3 primeiras primárias e as secundárias. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer. Vamos lá? Eu vou vir aqui para aproximar mais do vídeo. Então eu vou começar. Vou começar pelo vermelho, tá? Eu geralmente oriento o aluno a colocar a régua embaixo para você não deslizar tanto com a pintura. Tá certo? Uma outra coisa também que é legal vocês saberem é que na hora que você está pintando, o que você não pode fazer é isso aqui, ó. Você tá vendo aí do vídeo, ó? O aluno às vezes ele faz que ele vai... Não, você vai começar... Já tinha até feito a experiência aqui, tá vendo, ó? É legal que você faça isso também, né? Como um rascunho. Você vai começar aqui, ó. Se eu comecei aqui, ó, nessa posição, é nela que eu vou terminar. O que eu não posso fazer é isso aqui, tá bom? Então, vamos lá? Então, eu vou pintar a primeira parte aqui, ó. Vou começar pelo vermelho, tá? Eu vou começar dessa parte aqui, tá bom? Porque aqui, como eu dei uma deslizadinha aqui, ó, no preto, depois eu termino com ele, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, vou começar aqui na posição da pintura, tá vendo, ó? E aí... né? Você não precisa fazer muita força, tá certo? Mas é importante que você consiga pintar de uma forma uniforme para evitar espaços brancos, tá certo? Quando eu falo espaço branco, quando você passa muito a cor. Então, vou usar o vermelho, vou usar depois, vou usar o azul, tá certo? Ó. No segundo quadradinho, eu vou usar o azul. Tá vendo, ó? Vermelho, azul. Depois eu vou usar o amarelo. Então, eu tenho aqui, ó, as cores primárias. Deixa eu terminar esse aqui também, para emendar aí vocês verem. Tá certo? Vermelho, azul e amarelo. Depois eu vou usar as cores secundárias, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, vou começar com o laranja. Tá certo? Depois eu vou usar o verde. E por fim, o roxo. Tá certo? É claro que você vai pintar toda a parte interna. Tá vendo que ficaram partes aqui, ó, que eu ainda vou completar. Tá certo? Pra gente fazer as outras. E aí, quando eu chegar aqui, eu explico pra vocês. Enquanto isso, vocês vão fazendo daí. Tá bom, gente? Bom, gente, então tá aqui, ó, primeira parte concluída. Vocês estão vendo? Então vocês vão preencher. Então você vai ter a policromia, né? Várias cores aqui, ó, várias cores. Você vai ter vários tons também, vários tons de vermelho, azul, amarelo, que você vai encontrar aí nos seus lápis. Tá certo? Por exemplo, aqui, ó, tem um outro tom de azul. Então, várias cores. Eu tenho um azul em vários tons, tá? Mas são várias cores da policromia. Vamos à segunda parte da atividade? A segunda parte é aquela que você vai usar uma única cor de lápis, dos que você já tem aí. Eu vou usar o verde, tá certo? Eu acho que o verde fica bem bonito, mas você pode usar o vermelho, também fica bacana, o azul. Eu sugiro que você use cores sempre um pouco mais escuras. O amarelo fica muito claro, então você começa ele muito forte,
né? Mas quando você vai clareando, ele já vai sumindo mais rápido. Então você consegue fazer a tonalidade melhor quando você tem cores mais escuras. E eu gosto do verde, como eu fiz naquele anterior. Estão vendo aqui, ó. Ó, como eu disse pra vocês. Eu gosto, porque eu acho que ele fica bonito. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, me perdoem, mas vocês têm aí no material, é o apontador, né? Vai chegar uma hora que você vai perceber que você vai precisar fazer a ponta do seu lápis, tá? Então você vai começar ele num tom bem forte e depois você, uma pressão, não tanta força para doer a mão, tá? Fazendo uma certa pressão para depois você ir diminuindo essa pressão para que ele comece bem forte e vá terminando bem fraco. Nesse caso aqui, você vai pintar nessa posição aqui, ó, na posição em que você fez o seu desenho. Então aqui, ó, você vai pintar sempre na posição horizontal, deitado. Deu para entender? E aí a tonalidade você pode ir tirando por aqui, ó. Você não tem o vermelho, o azul, o amarelo, ó. Cada vez que você for avançando aqui, ó, cheguei aqui, ó. Então, esse primeiro vai ser o mais forte, o vermelho. Então, a parte de cima ela vai ajudar a sinalizar. O azul eu percebo que eu vou enfraquecer. Então, como existe essa divisão de cores da policromia, tá? Você consegue fazer na monocromia se baseando por elas. Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, eu vou procurar uma posição melhor aqui, até para vocês verem, né? Como vai ficar a questão das cores, tá? Então, vamos lá, ó. Vou pintar bem forte. Tá vendo, ó? Você pode também colocar uma régua aqui, ó. Conforme eu vou pintando com força, ela vai aparecendo, tá? Você pode usar uma régua até para dar uma segurada aqui, ó. Não avançar. E aí você vai usar, ó. Você vai fazer uma certa pressão. Ó, daí eu vejo que você já consegue perceber no vídeo, né? E aí, o que você pode fazer para esse verde ficar um pouco mais escuro? Você pode usar o lápis de escrever e aí você dá uma pincelada nele aqui, ó. Você vai perceber que ele vai ficar um verde um pouquinho cinzento, mas na verdade você vai dar uma escurecida. Por que você vai fazer isso? Porque aí você pode continuar fazendo a mesma pressão daqui, que ele ainda vai ficar mais claro. Então, tá vendo aqui, ó? Fiz a primeira parte. Consegue ver? Então eu vou agora vir com a régua, sempre dando uma seguradinha e vou emendando aqui, ó, me baseando. Então, ó. No final de tudo, você vai olhar. Se você perceber que você pode apertar mais um pouco, deixar mais escuro e ir clareando, é aquele toque final. Ó, vou mostrar pra vocês. Você já consegue perceber a variação da cor, ó. Tá vendo? Ele já enfraqueceu. Isso é uma monocromia. Você tem uma única cor, mas você consegue dela fazer vários tons. Tá certo? Vou continuar na pressão um pouco menor aqui, né? Para eu conseguir perceber essa variação. Essa sim, no final você vai perceber que conforme você vai pressionando menos o lápis, você vai ter umas aberturas brancas no meio da pintura, né? Como se fossem umas aberturas. Ó, já dá pra perceber, não já? Ó como tá ficando bonito. E aí eu vou continuar. A cada grauzinho que eu vou avançando aqui, ó, eu vou diminuindo a minha força. É muito importante, né, que você perceba aquilo que nós também chamamos de degradê, né, do mais escuro até o mais claro. Vamos chegar até o final? Então façam daí que eu faço daqui. Galera, olha só como ficou, hein? Se vocês soubessem como eu gosto de fazer essa atividade, eu me sinto super bem. Ó, imagine, você vai escolher você vai ter um desenho, você vai pegar vários tons, os tons que você tem, e você vai explorar essa monocromia. Você pintar assim, ó. É muito legal mais pra frente, vocês vão entender, né? Nos anos quinto, sexto, sétimo, oitavo, vocês vão entender que isso aqui ele vai aparecer numa pintura, né?
E aí você trabalha o contraste também do claro e o escuro. É muito bacana essa atividade. Agora nós vamos à terceira imagem, tá? Agora a gente vai trabalhar, como eu disse para vocês, o contraste das cores, tá? Você pode usar então, né, o lápis de cor preto e ir enfraquecendo, caso você esteja com ele aí, fez o contorno como eu. Como você pode usar também o lápis de escrever bem forte e você vai variando até terminar. Se você usar o lápis de cor bem forte, provavelmente ele não vai ficar tão preto, mas você vai ter a mesma ideia, né, no lápis de escrever. Você vai ter um tom cinza bem escuro, que também é o contraste do branco. Ou um lápis de cor preto, tá certo? Vamos lá? Mesma forma, vou virar a folha, tá? Vou colocar a régua. Essa técnica que você usou do verde é a que você vai usar do escuro. A diferença é que aqui, ó, ele ainda terminou verde, num tom claro. Aqui não, ele tem que terminar branco. Então vai chegar uma hora que você vai perceber que você vai parar, tá certo? Que você vai ter o contraste. Contraste é o contrário, preto e branco, tá certo? Então vamos lá. Ó. Mesma coisa, tá? Tem um lápis, um apontador aí, e se você achar necessário, conforme vai acabando a ponta do seu lápis, você vai, ó, apontar. Nesse caso, como o preto é uma cor muito escura, por isso eu falo que também serve com lápis de escrever. Só o primeiro você vai pressionar, o outro você já vai ter que diminuir bastante, tá? Já deixando os tons mais abertos aqui, ó, para ir aparecendo o branco. Porque vai chegar uma hora, um momento aqui, que você vai ter que parar de pintar. É como se o seu preto, ele estivesse acabando, sabe? Para poder terminar no branco. Que aí a gente vai ter que perceber um degradezinho aqui, ó. Sem, tá vendo, ó? A variação que fica. Consegue perceber, ó? Aí você vai conseguir terminar ele. Então, o que eu sugiro que você faça aqui no final? Ao invés de continuar usando o lápis, você pode usar o próprio dedo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Só para dar uma pequena manchadinha. Tá certo? Aqui é uma equilibrada. Mas, para ele terminar no branco. Então, você não vai pintar até o final. Chegou aqui, você vai enfraquecendo, você vai passar a mão. Tá certo? Tentem fazer, ó. Foi. Tá ficando bonito, não tá? E agora a gente vai para a última parte. Como eu falei para você, né? Vocês lembram? Eu vou usar o amarelo, vou misturar com o vermelho até chegar num tom alaranjado. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai começar o tom de amarelo bem forte. Você tá vendo, ó? Vou começar desse lado para vocês verem. O amarelo bem forte. Ó. Aqui, ó. Tenta pressionar. Aí você vai, ó. Tá vendo? Você vai até o final. Você vai usar ele todo. O amarelo você vai aplicar fazendo uma certa pressão. Você tá vendo, ó? E eu vou terminar aqui. Esse você vai pintar ele todo de amarelo. Por quê? Porque depois eu vou começar com o vermelho, para vocês perceberem como ele vai ficar depois alaranjado.
tá certo? Então tem aqui, ó, o tom amarelo. Eu vou começar com o vermelho aqui do meio, que vai começar mais vermelho, mais forte, depois ele vai ficar alaranjado. Pra gente perceber essa tonalidade, né? Amarelo com vermelho, que dá o laranja, que é a mistura das cores que eu falei. Então eu vou pegar aqui, ó, do meio e vou começar. Eu vou dividir. Ó, tá vermelho. Ainda vermelho. Tá vendo? Eu tô até pintando ele um pouco mais fraco para o vermelho sobressair, mas depois, ó, ele vai ficar um tom mais alaranjado. Ó, aí é onde tem na realidade a mistura das cores, ó. Você tá vendo, ó? Você vai ter um tom mais alaranjado. A régua ajuda bastante, tá, gente? Aqui nesses momentos aqui, ó, nessas quininhas aqui, ó. Aqui, como nós estamos em vídeo, talvez vocês não percebam tanto, né? Por causa das lentes aí, mas, né? No real vocês vão ver, você vai começar ali mais vermelho. Depois, ó, conforme você vai pressionando, ele vai ficando mais alaranjado. Se você quiser deixar ele um alaranjado mais claro, você pode voltar com o amarelo aqui, ó. Que aí você vai completando essa pintura. É simples, né? Legal, fácil de fazer. Tá vendo, ó? Então, como eu disse pra vocês, você vai ter a policromia, várias cores, vários tons. Monocromia, única cor, vários tons, do mais claro ao mais escuro. O contraste do preto ao branco e a mistura delas, amarelo, que eu comecei com o vermelho, para chegar no laranja. Deu para entender? Bom, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Sempre lembrando que vocês devem ficar em casa. Um abraço, um grande beijo e bons estudos para vocês. Bye, bye.